sobre os tipos de texto, né? E vamos começar pelo descritivo, né? O que é descrição? Descrever é mostrar alguma coisa ao leitor, né? A descrição, portanto, ela é estática, ao contrário da narração, que é dinâmica. Ela centra-se no objeto e a narração no fato dinâmico, né? Então, no texto descritivo, o tempo não evolui, né? Ele não tem movimento. Descreve uma cena estática, é um texto observacional. A descrição ela pode ser objetiva, quando ela é observacional, em contraponto à descrição subjetiva. Uma descrição subjetiva que é um juízo de valor. Num texto descritivo, né, eu posso narrar, o autor pode descrever os personagens, tanto físico quanto psicologicamente. E a descrição tão reais, né? Alguns autores conseguem ser tão reais na sua descrição que você consegue imaginar o personagem na sua frente, na hora que você está lendo, né? E você pode descrever, o texto pode tratar de ambientes reais, ele pode descrever, né, um lugar que realmente existe ou um lugar ficcional, uma cidade imaginária. Os tipos de descrição? Na descrição objetiva, a gente trabalha com a linguagem denotativa, as palavras no seu sentido real, primário, não figurado, mostrando o objeto como ele é, sem retoques, como uma fotografia. Na descrição subjetiva, ele é mais conotativo, ou seja, é a opinião do autor incide sobre o objeto descrito, que não aparece como é na realidade, mas como o autor vê. Se a descrição objetiva é uma fotografia sem retoques, né, a descrição subjetiva é uma pintura na qual o autor coloca não só o que vê, mas também o que sente. Texto narrativo, né? Narrar é contar uma história. Sendo assim, a narração tem como centro a ação, o fato. Né? Um texto narrativo é uma sequência de ações que se sucedem através do tempo e do espaço. Né? Ela tem uma realidade dinâmica, o tempo passa. Né? É uma sequência, né? Ela é sequencial, cronológica ou não, ou real ou não, né? Eu tenho elementos que constituem essa narração, né? É o fato, ou os fatos em si, que é aquilo que acontece e forma o centro da narrativa, que é propriamente dita a história. O narrador, que é o elemento que conta a história, que narra o fato, ele pode ser interno, quando também é um personagem, ele pode ser um narrador personagem, né? Ou ele pode ser externo, quando ele não faz parte da história, ele é só um narrador observador. Tem o protagonista, que é o personagem central, aquele que ocupa o centro da narrativa. Tem o antagonista, que é o personagem cujas ações se opõem à ação do protagonista, né, o personagem principal. Numa visão maniqueísta, né, que é muito comum nos textos tradicionais, o protagonista representa o bem e o antagonista o mal. Personagens secundários são os personagens também chamados de coadjuvantes, né? Que circulam em torno dos personagens principais, ajudando a compor o universo da narrativa. A gente tem o tempo, que é outro elemento da narrativo, né? Que é um momento real ou fictício em que ocorrem as ações, e o espaço, né? Que pode ser local, pode ser real ou fictício, né? É onde se passa a narrativa, né? Esses elementos têm que fazer parte da narração. Eu posso usar o discurso direto ou o indireto livre na narração, né? Exemplos de texto narrativo: uma crônica, uma tirinha, uma fábula, uma reportagem, um conto. Em se tratando de narrativa, eu tenho o tipo de narrativa, um real, né? Que conta os fatos reais sem recriá-los, limitando-se a mostrá-los como eles realmente acontecem ou aconteceram. São essas reportagens, relatórios, atas de reuniões, etc. E tem a fictícia, que ela cria ou recria fatos sobre os fatos reais. Por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial. Podem ser criados milhares de textos fictícios, né? Basta lembrar de alguns, que tem os 12 Condenados, os canhões de Navarone, a ponte do Rio Kwai, a lista de Schindler, Uma Luz na Escuridão, Um Canto de Esperança e outros. Quer dizer, eles são baseados em fatos reais, mas existe uma história de ficção dentro deles, né? Dentro das narrativas ficcionais eu tenho o romance, né? Que caracteriza pela coexistência de várias células dramáticas ou conflitos,
sendo que o autor elege apenas alguns em torno dos quais constrói o texto. É um texto mais longo, com um mínimo de 2 personagens, um dos quais o protagonista, né? Tem vários exemplos que a gente pode ver. Tem a novela, que é um texto longo, com várias células dramáticas, que tem praticamente vida própria, como se fossem contos, né? São chamados capítulos, e se entrelaçam no final, adquirindo uma unidade. Diferente do romance, na novela, todas as células dramáticas são privilegiadas. Cada capítulo termina com um gancho para o próximo, de modo a manter a dependência entre eles, né? Temos o conto, que é uma narrativa curta, com uma só unidade dramática, uma só história, uma só ação central. Os personagens do conto geralmente são poucos, eles já aparecem prontos em plena ação, né? Por ser uma narrativa curta, o conto pode não fazer toda a genealogia do personagem. E se por acaso o fizer, será de maneira rápida e concisa. Temos a crônica, narrativa curta, semelhante ao conto em alguns aspectos, geralmente mais ligada a fatos atuais, ao cotidiano. E, historicamente, a crônica se refere à narrativa de fatos reais, envolvendo personagens também reais. Mas a gente tem vários tipos de crônicas. Você pode fazer uma crônica inventada também, baseada em alguma situação real ou cotidiana. Nós temos a fábula, né? Mais um exemplo de texto narrativo. É uma narrativa curta, quase sempre protagonizada por animais personificados, cujo comportamento deixa transparecer uma alusão aos seres humanos. A fábula normalmente encerra uma mensagem, né, tem uma moral no final. Temos também a lenda, que é uma narrativa na qual um fato histórico se amplifica e se transforma sob o efeito da imaginação popular. Tem a parábola, que é uma narrativa curta, sempre de fundo moral e ético, mas protagonizada por seres humanos, que é o que difere da fábula. A Bíblia é repleta de parábolas, né? Um gênero que Jesus usava muito em suas pregações. Tem a anedota, que é uma narrativa mais curta que a crônica, bem breve, normalmente centrada em fatos do cotidiano, com a finalidade de fazer rir, de alegria e de entreter. Nós temos também as narrativas não ficcionais, né? Exemplo, a biografia, ela é uma narrativa da vida de alguém, ela pode ser escrita pelo próprio autor, né, uma autobiografia, ou por outra pessoa. Temos o relato, que é um texto narrativo curto, essencialmente informativo, como um relatório, uma carta, um e-mail, né? Tem a resenha, que trata-se de um resumo crítico com um juízo de valor, uma síntese de um texto que visa impressionar o leitor em relação às qualidades desse texto. Temos o artigo, texto normalmente divulgado pela imprensa, elaborado com base em fatos atuais, difere da reportagem pelo grau de isenção do autor, né? Ele não pode colocar a opinião dele, pois em um artigo o autor tem liberdade de expor sua opinião. Aliás, ele pode expor a opinião dele, na reportagem que ele não exporia a opinião dele. Dentre alguns dos mais conhecidos articulistas do país, podemos citar Diogo Mainardi, né, do Manhattan Connection, e José Simão, da Folha de São Paulo. Ensaio é um texto científico ou técnico que deixa clara a opinião do autor sobre determinado assunto, geralmente mostrando ao leitor o processo de reflexão pelo qual passou o autor até chegar à conclusão tema do texto. Temos a reportagem, que é um texto narrativo também essencialmente informativo, sem limite de tamanho. Em princípio, deve limitar-se a narrar os acontecimentos, sem juízo de valor. Seu objetivo não é ser verossímil ou não é retratar literalmente a realidade como um intuito único de informar os fatos. E temos a história, né? Que é a narrativa da vida de um país ou de um povo, né? História com H. Temos o texto dissertativo, né? A narração ela trabalha com o fato, a descrição trabalha com o objeto, a dissertação trabalha pura e simplesmente com as ideias, com o pensamento, né? Como que é mais interessante, o que mais interessa, que mais interessa a quem avalia uma redação é a capacidade do candidato a expor seus pensamentos. A dissertação é a forma de redação preferida em concursos e vestibulares, né? No Enem, né? E aí a gente tem alguns elementos que constituem a dissertação, né? A dissertação acadêmica, nos meios universitários, ela equivale à tese, né? A explanação escrita de qualquer assunto ou tema de interesse acadêmico.
monografia, ensaio, tese de mestrado, doutorado. A dissertação e argumentação, que é o nosso foco, né, nesse momento que a gente se encontra, né, principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio, mas os do segundo também já tem que estar focado nisso, que ela tem, como ela tem um caráter, a dissertação tem um caráter de expor ideias, né, ela implica na defesa dessas ideias, o que faz surgir normalmente com a argumentação, né? Então, texto dissertativo argumentativo é aquele que você vai dar a sua opinião e vai defender a sua ideia, né? Através dos argumentos. Como a dissertação é um texto altamente pessoal, centrado na opinião do autor, nada impede que você use a primeira pessoa. Só que em vestibular, em concurso e no Enem, eles descontam ponto, né? Então, você tem que usar o verbo numa forma mais impessoal. Nada de usar a primeira pessoa, nem eu, nem o nós, né? É um texto opinativo, defende uma tese. Em geral, apresenta argumentos, né? Eu vou usar esses argumentos como? Através do conector, dos advérbios, dos adjetivos. Vai discorrer sobre um tema. E aí, a estrutura dessa dissertação, né? Já falei várias vezes, nós vamos falar de novo. É a mesma que qualquer outro texto, tem início, meio e fim, né? O início é a introdução, é a ideia núcleo da dissertação. Ela deve ser clara, precisa e tem a função de preparar o terreno para o que vai vir a seguir, dando ao leitor uma noção sobre o assunto que ele vai tratar, né? Tem o desenvolvimento, que vai ordenar os dados e as opiniões. Consiste em uma série de ideias secundárias de caráter mais geral, mais detalhadas e explicadas, que devem ser consonância com as expostas na introdução. E é onde você vai inserir os argumentos, né, para defender a sua ideia. E a conclusão, que é a parte final da dissertação, tem que encerrar com uma síntese coerente e clara das proposições assumidas, né, e deve se adequar à introdução, vai justificar o desenvolvimento, fechando o ciclo das ideias e dando uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É uma solução que para você seria viável, possível e real de acontecer para resolver sobre o tema, né? Geralmente o tema proposto num texto dissertativo argumentativo, em um vestibular, no Enem ou num concurso público, é um problema social, é alguma coisa que gera um problema social. Então, se espera que o candidato, no último parágrafo, ele conclua, ele sintetize o seu pensamento, né, o pensamento que ele discorreu durante todo o texto dele, e proponha uma solução para isso. Essa é a proposta de intervenção. Aí, dentro desses argumentos que eu vou colocar no meu desenvolvimento em relação à minha ideia, né, eu posso colocar conceitos que tenham referência com o tema, né? Eu vou ela se baseia na consistência do raciocínio, do meu raciocínio, e da evidência do que eu estou falando, né? Eu posso exprimir um conceito, eu posso relatar um fato como argumento, né? Eu posso, por exemplo, usar um fato estatístico, né? Eu posso dar exemplo, de repente, alguma coisa que eu conheço, que aconteceu na minha vida, ou na vida de alguém, ou na vida do país, da sociedade, e eu posso usar como argumento para corroborar a minha ideia, defender minha tese. Eu posso ilustrar com imagem de alguma coisa, assim, imagem descritiva, né? Eu posso utilizar dados estatísticos, por exemplo, se eu estiver falando sobre obesidade infantil, eu posso dizer quantidade de crianças, de pessoas obesas, né, de uma determinada época para agora. Eu posso usar o testemunho de alguém que viu, que passou por essa experiência, né, do tema. Eu só não posso fugir do tema, eu tenho que usar o argumento que me é possível nisso, né? Eu tenho também o texto expositivo. Então, no texto expositivo eu tenho uma base conceitual, né? Ele é explicativo e focado na realidade, né? É o preâmbulo de uma obra, é um livro didático, é um relatório, é um laudo, ele está expondo alguma coisa, né?
Tenho também o texto injuntivo, que tem um caráter instrucional. São os textos, né, focados em procedimentos, que orienta, que prescreve, que aconselha. Os tipos desse texto, né? Eu tenho a bula, eu tenho o manual, eu tenho a receita, a cartilha, que ensina a fazer alguma coisa, ou que me orienta a fazer alguma coisa, me dando uma instrução. Me sempre lembrando que todo texto tem começo, meio e fim, eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ver as características daquele texto para seguir a orientação de como ele é escrito, respeitando as margens da folha, respeitando a ortografia, respeitando a quantidade de linhas, no caso do dissertativo argumentativo, menos linhas do que o exigido num concurso ou num vestibular, eu vou ser descontado ponto. Ultrapassando demais, eu também vou ser descontado de pontos. No caso do dissertativo argumentativo, se eu não fizer a proposta de intervenção, eu sou descontado também. Então, atenção, releiam o texto que é feito. Todo texto que a gente escreve tem que ser relido.